Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui eu de volta para dar continuidade aqui na aula de divisão. Vamos falar sobre um item que eu coloquei na aula passada, que é considerado como um dos mandamentos da divisão. Que mandamento é esse, né? Vamos lá. Mandamento da divisão. Que mandamento é esse? Mandamento da divisão. Certo? Qual é o mandamento da divisão? Não dividirás por zero. Não dividirás por zero. Por que que eu não posso dividir por zero? Por que que o mandamento da divisão é que não existe divisão por zero. Por que que não existe divisão por zero? Bom, eu vou colocar um exemplo bem aqui, ó, para demonstrar o porquê disso acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir 4. Vamos dividir 4 por zero. Certo? A gente sabe que esse jogador aqui é o dividendo. Certo? A gente sabe que esse outro jogador aqui é o divisor. São jogadores da divisão. Divisor. A gente sabe que esse cara que fica bem aqui, ó, é o quociente. E sabemos que aqui você pode ter dois tipos de resultado. Resto igual a zero e resto diferente de zero. Ou seja, aqui é o resto. Certo? Então vamos lá. Por que que o mandamento da divisão diz que não existe divisão por zero? Por quê? Porque quando a gente pega a equação da divisão aqui, ó, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, o que acontece? O dividendo, quem é o dividendo? É 4, não é isso? Isso aqui é o exemplo, 4. Quem é o divisor? 0. O divisor é 0. Vezes o quociente. Eu não sei quem é o quociente, então eu vou colocar o quociente como se fosse um valor Q qualquer. Ó. Q de quociente. Vou colocar Q aqui. Ó. Mais o resto. Então, se você observar o seguinte, toda vez que você pega essa equação aqui, ó, você pega essa equação e nessa equação você tem o divisor 0, o que acontece? 0 vezes qualquer número, ó, esse Q aqui, ele representa qualquer número, qualquer valor, certo? O Q, ele pode ser 1, o Q pode ser 2, o Q pode ser 3, o Q pode ser 0,1, o Q
pode ser 1000, ok? Pode ser qualquer valor. Então, o que acontece? Todo número multiplicado por zero é zero, certo? Por que a gente sabe que todo número multiplicado por zero é zero? Porque o zero ele é um nulo. Então, na hora que você multiplica um número por zero, qualquer número pelo zero, você vai ter zero. Então, o que acontece? Como é que esse produto aqui, que dá zero, ele vai ser igual a 4? Como é que esse produto vai ser igual a 4? Ah, mas e o resto aqui? Ah, mas o valor do resto? Vamos considerar que o resto seja zero. O resto zero aqui, ó, zerado, que é zero. Então vai ficar 0 mais 0. 4 é igual a 0? Jamais. Jamais nessa natureza nossa. 4 é diferente de 0. Ou seja, você observa o seguinte, que quando você divide um número por 0, aqui pela equação da divisão, você observa que sempre vai dar essa situação aqui, ó. Um número diferente de 0 que quer ser 0. Então não tem como isso acontecer. Então aqui você observa, 4 é diferente de 0. Ah, mas se o resto for diferente de 0? Meu amigo, para ter resto diferente de 0, você tem que ter um quociente aqui, certo? Esse produto aqui, ó, esse produto, olha lá, para a gente ter na divisão, para a divisão ter resto 0 ou diferente de 0, o produto divisor, ou melhor, deixa eu ajeitar aqui, o produto divisor vezes o quociente tem que ser diferente de 0. Para você ter uma divisão com resto 0 ou diferente de 0, esse produto aqui tem que ser diferente de 0. E quando você pega, no caso, e divide um número por 0, você não tem D vezes Q diferente de 0. Você tem D, você acaba tendo, quando você divide por 0, quando o seu divisor é 0, você vai ter o D vezes o Q, né? O D é 0 vezes o quociente, isso aqui vai dar 0. Então não é diferente de 0, tá ok? Então para você ter resto 0 ou diferente de 0, isso aqui é diferente, certo? Diferente de 0, o seu produto divisor vezes quociente tem que ser diferente de 0 também, tá ok? Tá certo, pessoal? Então, vamos colocar um outro exemplo aqui. Vou colocar um outro exemplo aqui para vocês. Exemplo 2. Vamos dividir 1000 por 0. Aí o que vai acontecer? Qualquer número que eu coloque aqui no quociente, ó, qualquer número que eu coloque aqui no quociente, que multiplicado por 0, sempre vai ser 0. Ou seja, não vai ter nenhum número que vai dar 1000. Então, utilizando a equação da divisão, dividendo divisor vezes o quociente mais o resto. Dividendo é 1000. Divisor é 0 vezes o quociente mais o resto. Bom, se isso aqui vai dar 0, isso aqui nem existe. Ó. Não existe. Não existe resto.
Se esse produto, como eu falei para vocês, para ter resto, esse produto tem que ser diferente de zero. Como esse produto aqui dá zero, então não tem resto, não existe resto. Se não existe resto, então eu excluo aqui, ó. Então vai ficar 1000, que é igual a zero? Jamais. Nossa natureza não permite isso. Então, 1000 é diferente de zero. Ou seja, não há divisão por zero em hipótese alguma, que é um R, tá? Alguma. Tá ok, pessoal? Não existe divisão por zero. Tá certo? Agora, você pode perguntar para mim assim, tá, se não existe divisão por zero, mas eu posso dividir, no caso aqui, que é o dividendo, aqui é o divisor, aqui é o quociente e aqui é o resto, eu posso ter o D igual a zero? Eu posso dividir zero por qualquer número? Aí, perfeito. Eu posso dividir. Por quê? Vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui. Exemplo 3. 0 dividido 0 dividido por 2. Aí, o que acontece? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 0? É óbvio, né? É 0. Então, 0 vezes 2 é 0. 0, 0, 0. Certo? Então, pela equação, a gente tem dividendo, divisor, vezes o quociente, mais o resto. Dividendo é 0, divisor é 2, quociente é 0, mais o resto é 0. Então, 0, 2 vezes 0, 0, mais 0, 0, ok? 0 é igual a 0. Nossa natureza permite. Permite isso aqui, nossa natureza. Tá ok, pessoal? Então, eu posso dividir um número, eu posso dividir 0 por qualquer número. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, mas pode ser qualquer número. Tá ok, pessoal? Vamos falar aqui sobre a propriedades da divisão. Bom, como a divisão é uma operação inversa da multiplicação, né? Então a gente tem o seguinte: as propriedades da divisão, são herdadas da inversão, são herdadas via inversão da multiplicação. Ok? Eu vi nas aulas de multiplicação todas as propriedades de multiplicação. Então, quando você for saber as propriedades da divisão, basta você utilizar isso aqui, ó. Basta você utilizar as propriedades da divisão pela inversão da multiplicação. Tá ok, pessoal? Então, é isso. A aula de hoje, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu responderei para vocês. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. Pessoal, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com seus amigos. Vocês financiam o projeto e o canal.